Dos oceanos para as exuberantes florestas do planeta Terra, encontramos abrigos para algumas das mais magníficas e impressionantes criaturas da história da vida. Algumas dessas criaturas são de tamanho tão colossal que é difícil conceber as suas dimensões, das majestosas criaturas herbívoras aos ferozes predadores. Esses gigantes deixaram uma marca indelével em nosso planeta. Desde os maiores dinossauros que já habitaram a Terra até os gigantescos seres que vagam pelos oceanos. Prepare-se para se surpreender com o tamanho que essas magníficas criaturas possuíam. O Argentinossauro, um enorme dinossauro herbívoro que viveu há aproximadamente 90 milhões de anos, no final do período Cretáceo, na atual Argentina, é conhecido como um dos maiores animais terrestres que já existiram. Estima-se que ele atinja até 30 metros de comprimento e pesava cerca de 100 toneladas. Seu longo pescoço representava metade do seu comprimento total, e sua cabeça era relativamente pequena, com um cérebro do tamanho de uma bola de beisebol. Os ossos do Argentinossauro são alguns dos maiores já descobertos, com fêmures medindo mais de 2 metros de comprimento. Era tão grande que provavelmente precisava consumir grandes quantidades de vegetação para se sustentar, chegando a comer cerca de meia tonelada de comida por dia. Devido ao seu tamanho e força, provavelmente enfrentava poucos predadores. No entanto, o Argentinossauro não foi o único dinossauro gigante a percorrer o nosso planeta. O Spinosaurus, um gênero de dinossauro terópode, também viveu durante o final do período Cretáceo, cerca de 100 a 95 milhões de anos atrás. Esse dinossauro é conhecido por sua distintiva estrutura em forma de vela em suas costas, formada por espinhos alongados das vértebras. Os primeiros fósseis de espinossauros foram descobertos no Egito no início do século XX, mas foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, novos fósseis descobertos nos últimos anos forneceram mais informações sobre essa criatura única e intimidante. Acredita-se que o Spinosaurus não apenas caçava em terra, mas também era um dinossauro semiaquático, passando grande parte de seu tempo na água. Suas adaptações para nadar incluíam um focinho longo e estreito, que poderia ser usado para capturar peixes, e pés palmados, que o impulsionavam pela água. A velocidade de natação do Spinosaurus e a proporção de tempo que passava na água ainda são tópicos debatidos pelos cientistas. Além dos dinossauros, outros gigantes caminharam pela Terra. O Chastasaurus, um réptil marinho pré-histórico, viveu durante o final do período Triássico, cerca de 210 a 215 milhões de anos atrás. É considerado um dos maiores répteis marinhos conhecidos, atingindo comprimentos de até 20 metros. O seu tamanho é comparável ao de uma baleia azul moderna, que o torna uma das maiores criaturas marinhas já existentes. O Chastasaurus era um nadador altamente adaptado, com um corpo alongado e membros em forma de remo, sugerindo que era capaz de nadar de maneira eficiente e sustentada. Sua cauda grande e peculiar provavelmente era usada para propulsão, semelhante a de um golfinho moderno. O Chastasaurus era um carnívoro que se alimentava principalmente de outros répteis marinhos e de grandes peixes. Seu focinho alongado, cheio de dentes afiados, indicava que era um predador especializado. No entanto, esses não eram os únicos predadores especializados a dominar os mares. Milhões de anos depois, surgiu o infame Megalodon, também conhecido como o megatubarão-dente. Esse enorme tubarão pré-histórico viveu aproximadamente de 23 a 3,6 milhões de anos atrás, durante as épocas do Mioceno e Plioceno,
e foi um dos maiores predadores a nadar nos oceanos. Os maiores espécimes de megalodon encontrados podiam atingir comprimentos de cerca de 18 metros e pesar até 60 toneladas. Para se ter uma ideia, o maior tubarão branco, parente próximo do megalodon, chega a apenas cerca de 6 metros de comprimento e pesa cerca de 2,5 toneladas. Acredita-se que o megalodon se alimentava de uma variedade de grandes mamíferos marinhos, incluindo baleias. Sua mordida era extremamente poderosa, estimada em cerca de 10 a 18 toneladas de pressão, mais de 10 vezes a força de mordida do maior tubarão branco registrado. Essa força permitia que o megalodon facilmente arrancasse a carne grossa de suas presas. Infelizmente, o megalodon foi extinto por volta de 3,6 milhões de anos atrás, e a causa exata de sua extinção ainda é debatida pelos cientistas. Algumas teorias sugerem que sua extinção pode ter sido devido a um declínio na disponibilidade de presas ou competição com outros predadores. Olhando para as criaturas marinhas gigantes mais recentes, encontramos a Livyatan Melville, uma enorme baleia pré-histórica que viveu aproximadamente 12 a 13 milhões de anos atrás, durante o Mioceno. Ela foi uma das maiores baleias predadoras que já existiram, com estimativas sugerindo que poderia crescer até 17 a 18 metros de comprimento e pesar entre 50 e 60 toneladas. O Livyatan tinha mandíbulas grandes e robustas, com dentes que podiam chegar a 36 centímetros de comprimento, sendo alguns dos maiores dentes de qualquer animal carnívoro conhecido. Esses dentes eram em forma de lâmina e serrilhados, perfeitamente adequados para rasgar a carne de suas presas. Acredita-se que o Livyatan principalmente se alimentava de grandes animais marinhos, como baleias, focas e outros golfinhos. Por fim, um gigante terrestre pouco conhecido é o Paraceratium. O Paraceratium era um animal impressionante, independentemente de ser um herbívoro. Eles eram mamíferos parecidos com rinocerontes, mas sem chifres. Viveram há aproximadamente 12 a 13 milhões de anos durante o período Mioceno. Estima-se que poderiam crescer até 17 a 18 metros de comprimento e pesar até 50 a 60 toneladas. Essas são apenas algumas das incríveis criaturas que já habitaram o nosso planeta, desde os maiores dinossauros terrestres até os gigantes dos mares. Esses animais deixaram uma marca indelével na história da vida na Terra, demonstrando a diversidade e a imponência da natureza em suas formas mais grandiosas.